E aí galera, beleza? Bem-vindos ao Paleta de Desenhos, aqui é o Alessandro e nesse vídeo a gente vai iniciar o processo de criação de um personagem. Essa aqui é a parte 1 e a gente vai iniciar pelo cenário. E antes de eu responder pra vocês o que é que diabos a criação de personagem tem a ver com a criação do cenário, lembra de deixar o like e se inscrever aí no canal pra me ajudar. E agora, sem perder mais tempo, vamos lá! Então galera, sempre que a gente for criar o design de algum personagem, é sempre bom pensar não só diretamente nele, mas sim em todo o entorno dele também. Ou seja, onde que esse personagem cresceu, onde que ele está morando agora, que tipos de coisas que ele gosta de fazer ou que ele tem que fazer para sobreviver. Ele conhece mais pessoas, ele tem contato com animais. Toda essa parte de história dele vai contar para o design não só visual do personagem, mas também para a parte de personalidade dele. Então agora eu vou começar aqui uns desenhos de uns concepts, né, de umas artes conceituais de elementos do lugar onde ele mora, da casa dele. Todas essas ideias, esses desenhos aqui desse vídeo, elas vão servir como inspiração para depois compor o cenário final, o ambiente onde ele mora mesmo, que a gente vai fazer num outro vídeo. Então o objetivo aqui agora não é já ficar criando elementos definitivos para o cenário final, mas sim jogar esse monte de ideias que depois a gente vai poder juntar e misturar da forma que a gente quiser. Bom, então agora eu vou começar a contar para vocês o que eu pensei para criar esse personagem aqui. A primeira coisa que eu tenho que comentar aqui é que esse personagem não vai ter uma história extremamente elaborada e aprofundada sobre a vida dele, vai ser uma coisa mais simples e baseado em algumas características dele numa situação que aconteceu e onde que ele vive. Esse personagem aqui é como se fosse um daqueles índios norte-americanos, só que ele tem bastante contato com uma cidade próxima que é bem desenvolvida. Esse personagem aqui ele curte bastante a parte de eletrônica e esse contato que ele tem com a cidade faz com que ele consiga buscar peças e tudo que ele precisa para criar as coisas que ele precisa ou abrir e investigar equipamentos para ver como que eles funcionam também. E o tipo de lugar que ele mora é como se fosse essas casas dos índios norte-americanos mesmo, só que ela é modificada, porque ele é um cara mais criativo assim, então ele resolveu ampliar a casa dele, deixar um pouco maior e não ficar tão pequena como a gente está vendo aí nas imagens referenciais. Um outro motivo também para essa casa indígena ser maior do que o normal, além da questão do design mais diferenciado daquilo que a gente acha na internet, é exatamente para ele poder guardar melhor as coisas dele, ou seja, aquelas coisas de tecnologia que ele gosta de que fiquem cercando ele o tempo todo. Já os experimentos dele vão ser realizados num outro local, claro que tudo dentro dessa área que seria a residência dele, mas vai ser um local mais parecido com um laboratório, algo mais experimental mesmo, mas ao mesmo tempo tem que ser discreto para as pessoas não saberem muito aquilo que ele está fazendo lá dentro. Um outro detalhe bastante importante para a história dele é que esse local onde ele mora se encontra num deserto. Porque é exatamente isso que também vai ajudar ele a fazer experimentos, digamos assim, mais ousados, se precisar explodir alguma coisa, ou seja lá o que for. E também exatamente pelo fato dele morar num deserto que aconteceu um evento inesperado na vida dele. Numa noite assim que o céu estava bastante limpo, ele estava olhando para cima, daí ele viu um objeto voando muito rápido na horizontal e de repente ele fez um ângulo reto e veio como se fosse na direção dele. Como ele estava em cima de um penhasco observando isso, nessa hora ele tomou um baita de um cagaço e ele caiu para trás. Então ele caiu rolando no penhasco abaixo. Daí quando ele finalmente caiu tudo que tinha para cair e parou no chão, ele viu que ele estava com a perna quebrada e não estava conseguindo se mexer mais. E obviamente aquele objeto era uma nave com ET, é lógico, e daí esse ET resolveu se aproximar dele para investigar o que tinha acontecido. Mas como o ET era gente boa, quer dizer, não sei se dá para dizer que ele é gente e tal, né? Mas ele resolveu ajudar o cara. Só que assim que ele chegou perto do cara caído para ver o que estava acontecendo, o cara levou mais um cagaço e desmaiou. Mas por um lado isso foi muito bom, porque o ET viu que parte da perna dele estava completamente estraçalhada. E exatamente por causa disso ele teria que amputar e substituir por uma perna nova. Então assim que o cara acordou, ele viu que ele estava com uma perna nova, não tinha entendido o que tinha acontecido, ainda ficou com medo do ET, mas daí o ET, como é muito inteligente, que nem todos os ETs de filme, ele sabe falar todas as línguas, então ele conseguiu se comunicar com o nosso personagem. E logo depois que tudo isso aconteceu, basicamente o cara e o ET ficaram amigos, e agora sim ele vai poder melhorar ainda mais os experimentos de eletrônica dele, porque ele está tendo acesso a tecnologias que não tem no planeta. E essa é a história que vai dar origem ao personagem. Claro que dá para eventualmente começar a mudar algumas ideias aqui e ali, mas o foco principal seria mais ou menos isso. Então agora eu vou começar a comentar também alguns detalhes sobre essas artes conceituais aí que eu estou fazendo.
Aquelas duas imagens de referência aí que vocês estão vendo na direita, eu vou deixar os links delas ali na descrição do vídeo. Eu utilizei elas de uma forma um pouco diferente para poder fazer esses desenhos. Aqui eu resolvi olhar para elas por um tempo, depois eu fechei essas imagens. Aqui eu coloquei elas no vídeo só para vocês verem elas, digamos assim, em tempo integral enquanto eu desenho. Mas quando eu executei o desenho, eu olhei um pouco para elas, fechei e depois eu resolvi fazer o desenho utilizando mais ou menos aquilo que ficou na minha memória, já que esse desenho também, né, essa casa indígena, ela é extremamente simples. E o motivo pelo qual eu fiz isso é para poder também me soltar um pouco mais quanto à questão de criatividade, porque se eu fico olhando demais, pelo menos essa é uma característica minha, né, se eu fico olhando muito para uma imagem, para uma referência assim diretamente, eu acabo querendo desenhar tudo muito igual a ela, ou seja, eu não ia expandir uma casinha ali, conectar na outra, não ia fazer de um jeito tão diferente. Então eu prefiro usar ela como inspiração, depois me livrar dela e tentar fazer do meu jeito. Daí se alguma coisa também ficou muito ruim ou muito fora que eu não gostei, nada impede de eu pegar elas de volta e olhar de novo, ou até depois deixar no lado se eu quiser fazer uma coisa mais idêntica mesmo àquilo que é. Assim, um detalhe que eu esqueci de comentar sobre o personagem é que ele mora sozinho, tá? Tudo isso aí que ele construiu é só pra ele, é só o ambiente que ele vive, que ele gosta de circular e se envolver com a tecnologia, por isso que tem todo esse espaço. Não é que ele more com mais gente. Uma coisa aqui que eu reparei enquanto eu estava desenhando, que eu poderia ter feito diferente, né, mas eu só me dei conta durante o desenho mesmo, quando eu já estava praticamente acabando essas artes conceituais aqui da casa indígena, é que esses padrões de desenho ali que ficam nas laterais dela, né, digamos assim, nas paredes, no tecido que compõe a casa, eu poderia ter criado eles de uma forma separada e depois escolhido os melhores para testar em cima das casinhas. Claro que nada disso me impede que eu faça isso depois também, mas isso é uma dica, a gente pode trabalhar elementos separados, trabalhar as formas geométricas e a estrutura geral num momento e depois os detalhes, aquilo que vai por cima, a pintura, as cores, tudo isso num outro momento. Tanto é que vocês podem ver aqui que eu coloquei tudo numa cor só, né? Esse desenho, essa arte conceitual aqui, eu não escolhi nenhuma cor nesse primeiro momento que eu vou trabalhar com as cores mais pra frente mesmo, que eu acho melhor. Agora é só uma ideia de forma geral daquilo que tem que ter. Uma outra coisa também que eu quero comentar, que eu vou ter que ter cuidado, é que como tem algumas casinhas dessas que eu quero fazer com esse tipo de conexão entre uma e outra, como se fosse para ampliar, eu vou ter que cuidar para que elas não acabem parecendo um circo, sabe? Aquela lona de circo pontuda toda conectada. Então esse é um detalhe que eu vou ter que prestar bastante atenção na hora de fazer a arte final desse desenho. Bom, agora como eu já estou praticamente acabando aqui as artes conceituais das possíveis casas, né, do nosso personagem, vamos partir para a estrutura que vai compor o laboratório dele. Então, para idealizar essa estrutura aqui do local onde ele vai fazer os experimentos dele e tudo mais, eu pensei em algo mais aquadradado mesmo, assim, sabe? Paralelepípedos, esse tipo de coisa, até para contrastar um pouco com a forma, né, de cone das casas indígenas ali de antes. Esse local aqui ele vai ter que ser mais parecido com algo que a gente encontraria numa cidade grande, né? Não, na real, não necessariamente numa cidade grande, mas numa cidade de uma cultura que não seria indígena ou algo desse gênero. Então aqui nessa parte eu resolvi explorar mais duas ideias, assim, uma coisa bem mais simplesinha, que é essa aqui que eu estou desenhando agora, que dá pra ver que é uma coisa bem criada, digamos assim, por ele, que ele montou sozinho naquele lugar onde ele mora. E também depois eu vou iniciar um desenho de uma coisa um pouco mais estruturada, assim, um pouco mais industrial mesmo. Claro que talvez não seja a melhor coisa para aplicar, mas serve assim como uma arte conceitual mesmo de inspiração para depois eu poder pegar elementos disso e aplicar e misturar com esse desenho que eu estou fazendo agora, ou até depois inventar uma outra coisa em cima. Mas uma coisa que eu vou ter que ter em mente depois na arte final é que esse personagem construiu tudo sozinho nessa localidade mais desértica. Então não tem problema ser uma coisa mais industrial ou tecnológica ou até um pouco exagerada, mas não pode ser muito, né? Não pode ser tipo um laboratório de Dexter que ele abre um armário e tem um troço extremamente gigante e fora do comum. Uma coisa que eu também quero passar para a pessoa que vê esse desenho é aquele ar de o cara que faz as coisas na garagem dele, que experimenta as coisas na casa dele. Por isso que no meu desenho aqui eu acho importante botar um portão de garagem de alguma forma.
Claro que não pode ser tão caseiro, um portão tão simples assim, ele tem que ter um toque assim de alguma coisa, como eu comentei antes, assim, mais industrial mesmo, mas também tem que ser simples, não pode ser um portão gigantesco por onde passa um avião, tem que ser uma coisa mais contida, mas que transmita essa ideia do cara que inventa as coisas na casa dele. E apesar desse personagem morar nesse deserto de forma mais isolada, ele tem que ter energia elétrica na casa dele para fazer os experimentos com tecnologia e tudo mais. Eu pensei numa outra ideia que eu poderia até fazer mais pra frente, mas não é o plano agora, que é o de criar o local de onde ele tira energia elétrica. É como se fosse talvez uma pequena cachoeira que está perto, ali alguma coisa assim. Claro que isso aqui é uma região de deserto, né? Mas nada impede que tenha algum rio, algum tipo de coisa desse gênero para fornecer energia para ele. Alguma coisa que ele mesmo montou, bem simples assim, bem como alguns youtubers fazem, né, que dá para ver aquelas pessoas que gostam de construir coisas no YouTube, tem alguns que pegam motores pequenos e conseguem gerar energia elétrica através de um rio que passa ali perto, montando uma pequena estrutura. Então a ideia dele ter energia elétrica ali na casa dele, nos experimentos dele, é exatamente porque ele tem essa estrutura que ele montou que fornece energia para ele, e não que ele está conectado na rede elétrica daquela cidade próxima que ele utiliza para comprar as coisas que ele precisa. Um outro detalhe que eu acho importante na hora de criar essa estrutura aqui, esse laboratório dele, é que ela seja feita de madeira, ou que ela tenha muitos elementos em madeira. Primeiro, para dar um ar de novo que foi ele que montou, e segundo, para diferenciar daquela casa indígena que é de lona. Então também ter esse tipo de contraste entre as estruturas. E isso também ajuda a perceber que elas vão ter funções diferentes, né? Apesar de estarem localizadas no mesmo lugar. Uma outra coisa que eu sempre penso quando me vem a ideia de alguém que construiu a própria casa ou o próprio escritório, ou seja lá o que for, é a ideia da construção utilizando containers, já que eles são uma estrutura, digamos assim, simples e que serve para muita coisa, tem muito espaço e elas podem ser ajustadas do jeito que for melhor, é só saber arranjar eles da forma correta. Então aqui eu resolvi colocar um container também nessa estrutura aqui. Só que tem aquela questão, né? Como que esse container chegou aí? Certamente ele não construiu um container, então alguém levou ele até ali. Ou talvez ele achou em algum lugar, alguma coisa abandonada perto. Então, esse, digamos assim, é um furo ali na história dele construir as coisas por ele mesmo e pegar da cidade, né? Tentando, digamos assim, manter uma certa discrição do lugar, né? Ficar um pouco mais isolado mesmo, né? Ou ele teve ajuda de alguém, né? Teve ajuda de alguém que é amigo dele e mantém esse lugar em segredo também. E claro, uma outra coisa que eu também tenho que esclarecer aqui nessa história é que quando eu digo que é secreto, é contido ali esse ambiente dele, não é que ninguém vê, é que as pessoas não sabem claramente o que se passa ali dentro, né? Então ele quer o mínimo de gente passando perto desse lugar, porque já que ele mora também perto de uma cidade, é óbvio que se passa um avião, um drone ou qualquer coisa, ou pessoas com câmera, elas vão ver o que está acontecendo, né? Então a ideia desse local ser secreto ou discreto é exatamente também para as pessoas não ficarem sabendo muito do que se passa ali dentro, já que ele gosta de fazer uns experimentos meio malucos assim. Então ele tenta não expor, não deixar nada muito fora ali do ambiente onde ele trabalha, e tenta fazer o local se parecer como se fosse realmente uma garagem de trabalho, ou até talvez uma oficina ou algo desse gênero. Então agora aqui você já consegue ter mais uma noção daquilo que eu estava pensando assim, para a garagem, né, o laboratório dele, o local dos experimentos. E aqui eu acabei trabalhando mais só nessas duas ideias aqui, mais por uma questão de tempo mesmo. Só que se alguém de vocês pretende algum dia trabalhar com arte conceitual, esse tipo de coisa, dependendo da área que vocês vão, daquilo que vocês vão ter que fazer, às vezes é necessário fazer uma quantidade muito maior de desenhos, principalmente quando se desenha combinações de coisas diferentes para montar cenários, né? Porque existem várias combinações até chegar naquela que seria a ideal, né? Ou da ideia principal para que a ideal seja construída logo em seguida. Aqui eu acabei criando um local que parece até um mini pavilhão. Claro que eu não vou usar isso depois, mas eu estou utilizando essa arte aí como inspiração para talvez depois vir com uma forma similar, mas algo mais caseiro mesmo. Assim, para desenhar esse laboratório aqui, criar essa arte conceitual, eu acabei não usando referências de forma direta. Eu utilizei aquilo que tinha na minha memória, ou seja, não utilizei nada de imagens na internet como eu fiz anteriormente. Não tem nenhum problema vocês fazerem isso. A questão é que vocês podem acabar tendo ideias mais limitadas sobre aquilo que vocês querem desenhar. Mas como isso aqui é uma coisa mais simples mesmo, então eu fui mais ou menos por aí.
Bom, agora que eu estou acabando a arte conceitual aqui do laboratório dele, vamos para o deserto, vamos desenhar as pedras, né, que compõem esse deserto e vai ser o local onde toda essa estrutura está montada em cima. Então, para desenhar essas estruturas grandes aqui de pedra, eu também me baseei em imagens referenciais, que nem no caso das casas dos índios. E eu resolvi escolher esse tipo de deserto e pedra, até porque é um deserto que não é, digamos assim, completamente árido, né? Não é aquele deserto completamente seco que não tem nenhuma vegetação. E essas pedras aqui, elas têm uma forma bem legal, bem interessante e diferente. O fato delas serem planas ou praticamente planas em cima faz com que fique mais fácil imaginar nosso personagem morando e construindo alguma coisa ali em cima. Claro que aqui eu estou dando meu toque no desenho, fazendo essas pedras ficarem ainda mais planas na parte de cima, esculpindo elas de uma certa forma para se ambientar melhor de acordo com aquilo que eu quero construir ali, né? Com as coisas que o nosso personagem vai botar ali em cima. E um outro motivo também de eu ter escolhido esse tipo de deserto é que esse tipo de lugar me remete a uma coisa mais assim misteriosa e também alienígena, ET. E eu acho que isso também acontece porque eu sempre joguei bastante os jogos do Crash Bandicoot, e no jogo do Crash 3 tem uma fase de corrida onde ele está numa moto e ele compete contra alguns carros. E isso acontece num deserto muito parecido com esse. Só que se tu consegue acessar uma fase especial, então daí tu vai para uma outra competição dessas, só que ao invés de ele competir contra carros, ele compete contra discos voadores. E o que eu estou fazendo aqui agora é tentar encontrar designs diferentes para essas pedras, exatamente para ver depois qual delas que fica melhor, que combina melhor com aquelas estruturas que a gente desenhou antes. No caso, estruturas, eu estou me referindo à casa dele e ao laboratório dele. Então o objetivo aqui é fazer basicamente o seguinte: a gente vai pegar todas essas ideias, né, já que são artes conceituais, ou seja, como eu comentei antes, isso aqui não é nada fixo, e daí mais pra frente, no caso num outro vídeo, né, a gente vai juntar tudo, vai fazer modificações à medida da necessidade ou que a gente queira, e vai tentar fazer combinações diferentes, até achar aquela ideal, aquela que fica melhor e que combine melhor com a ideia geral da proposta aqui do personagem, da história e do cenário. Eu quero que vocês reparem aqui nas características que eu estou variando nessas pedras. Então, basicamente, mudo a altura, a largura delas, a quantidade de pedras em si. Será que ele está morando numa pedra única, isolada, ou será que ele está morando num conjunto de pedras? Ou ele fica numa pedra central que está cercada por várias outras maiores? Então, essas perguntas assim eu tento responder à medida que eu vou desenhando e tirando essas ideias, né? Uma outra coisa que também me questiona é sobre essas pedras menores que ficam ao redor. Será que o personagem consegue criar alguma coisa ali? Será que isso tem alguma utilidade ou ela é só parte do cenário mesmo? Por exemplo, essas maiores que parecem umas torres, assim, será que ele pode fazer alguma coisa com isso? Será que ele pode botar alguma coisa ali? Então, são todas essas perguntas, essas ideias que nos ajudam a criar essas artes conceituais. E galera, para esse vídeo eu acho que é isso aí. Claro que a gente vai continuar em outros vídeos. Me digam o que vocês acharam, ou se vocês têm alguma outra ideia que até para botar talvez ali, né, nessa história, acrescentar alguma coisa nova, deixem ali nos comentários. E também lembrem de deixar o like, quem gosta aí dos meus vídeos, curte o meu canal, se inscreve aí, caso não seja inscrito, e compartilha o vídeo com aquelas pessoas que podem se beneficiar de alguma forma com isso, ou gostam do conteúdo. É só com o engajamento de vocês que eu consigo fazer esse canal crescer e vai permitir com que eu continue me aprimorando e também que eu traga vídeos cada vez melhores para vocês. Então para esse vídeo é isso aí, galera. Comentem o que vocês acharam. Valeu pela atenção e fui!